Paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui com a participação especial do meu nobre amigo, o homem de Deus, Breno Mota. Deus tem levantado nessa terra para fazer a obra do Senhor Jesus. É verdade. Queria pedir que o meu amigo se apresentasse e falasse alguma coisa, os irmãos que estão lhe assistindo. Paz do Senhor, povo de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Breno Mota. E a gente está aqui nessa tarde para conversar um pouco. A gente vai conversar acerca de um assunto bastante contemporâneo e interessante aos jovens. Então a gente quer, para a glória de Deus, falar sobre isso, para a edificação de pessoas que irão ouvir acerca desse assunto. Eu estou aqui com o Júnior, no Rio Tocantins, na cidade que ele mora. Que lugar bonito! E a gente reside ali na cidade de Araguaína. E hoje a gente está fazendo essa participação aí para a glória do Senhor Jesus. Ele veio pregar aqui, eu não perdi a oportunidade, né? Não poderia deixar... 2 dias, ontem e hoje. Foi benção pura, fogo puro mesmo. Também eu quero mandar um alô pro meu amigo que está sendo câmera hoje para nós, nosso irmão Oliver, que Deus abençoe a vida dele ricamente. Também mandar um alô pro meu amigo cantor João Paulo, Deus possa te abençoar também, viu? Tamo junto, rapaz. Então, pessoal, o tema hoje que nós gostaríamos de trazer para vocês, fale para eles o que é. Sobre relacionamentos jovens. E nós sabemos que hoje em dia, relacionamento jovem, nós jovens dentro da igreja, tem de uma certa forma se distanciado um pouco, né, do que a palavra de Deus ensina, não é, Breno? E é sobre isso que a gente quer falar, sobre o relacionamento dos jovens cristãos. Isso. E é exatamente sobre isso que a gente quer abordar, só que à luz da palavra de Deus, não baseado em achismos ou em ideologias seculares, mas baseado de acordo com a palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Então é sobre esse assunto sério, contemporâneo, que precisa ser abordado, que nós queremos falar aqui nessa tarde. Inclusive nós estávamos comentando acerca disso, que os jovens não estão sendo preparados para casar, eles precisam entender acerca do que é o casamento, do que é uma vida a dois, porque a luz da palavra é algo muito sério. Certamente que sim. Que a gente precisa ser levado em consideração. Então, a gente não pode ignorar como cristãos, e também a gente sabe que nós devemos agradar a Deus. Nós devemos cumprir a palavra de Deus. E a gente precisa falar sobre isso. Por isso a gente veio falar sobre essa questão aqui nessa tarde. E algo de suma importância, que ontem nós estávamos lá em casa conversando depois que eu cheguei da faculdade, bem tarde já da noite, aí o Brendo explicou um pouco lá para nós a questão desse preparo que o jovem tem que ter relacionado ao casamento e da importância que eles têm que saber antes de querer adentrar nesse compromisso tão sério. Aquele exemplo que você deu, que é a questão do casamento e como Jesus quer que nós amamos a nossa esposa. Queria que você falasse um pouco para eles. Tá, a primeira coisa que a gente quer falar aqui é acerca de estar preparado para casar. Aí você fala, Breno, mas ninguém está preparado, porque a gente só conhece de fato uma vida de casado depois que a gente casa. Só que à luz da palavra que eu estou dizendo isso. E a gente precisa ter essa maturidade, pelo menos no que se refere ao entendimento acerca do casamento. Nós precisamos ter essa maturidade porque a gente observa que os jovens hoje eles estão querendo casar, eu me refiro aos jovens cristãos, não aos jovens do mundo, porque os jovens do mundo têm uma vida sexual ativa, mas os cristãos não. Pelo menos não eram para ter, se tem, né? Não eram para ter. E a gente estava meditando, pensando sobre isso, e a gente observa, porque muitos jovens estão querendo casar por causa da abstinência sexual. Então eles estão querendo casar para ter uma vida sexual ativa. E não que isso seja errado, né? Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer que se a gente está abrasado é melhor que se case, para que não peque. Só que a respeito do casamento não é somente isso. A gente tem que entender que para casar alguns pontos precisam ser observados. E é aí que o negócio pesa. Porque em relação ao casamento, nós precisamos entender que quando você casa, para os homens, para os garotos aí de plantão que vão ouvir esse vídeo, você tem que tratar a esposa igual Cristo tratou a igreja, amar a esposa igual Cristo amou a igreja. Então, eu vou dar um exemplo bem simples, mas é literalmente isso que a Bíblia está ensinando. Se sua esposa for levar um tiro, tu tem que entrar na frente e morrer no lugar dela.
Então, observe bem, viu? Isso é muito sério, gente. Parece brincadeira, mas é sério. E a gente sabe que uma vez casado, casado para sempre, é um assunto polêmico, mas eu vou deixar bem claro aqui para vocês. A Bíblia não dá respaldo para um segundo casamento. É claro. Vocês vão encontrar teólogos, vocês vão encontrar pessoas que acham brecha na palavra para dizer que a Bíblia dá respaldo para segundo casamento. Só que num contexto geral bíblico, eu posso afirmar isso sem medo de errar, que segundo casamento a Bíblia não aprova e não apoia, inclusive nem o próprio Jesus. É por isso que a gente precisa levar o casamento muito a sério, escolher muito bem com quem você vai casar. Então não é só por questão de não ter uma vida sexual ativa, tem que ter muita maturidade em relação a isso para que você não case e depois venha se separar. É por isso, pense muito bem e leve a sério essa responsabilidade, porque à luz da palavra o negócio é sério. O marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja e a esposa precisa ser submissa ao esposo, e a gente sabe que as pessoas hoje não querem ser submissas, então é por isso que eu estou falando, é muito sério. É por isso que Paulo ele dá um conselho aos solteiros. É bom que estejais como eu estou, no caso na condição de solteiro que ele estava falando. E porque no casamento o negócio é sério, né? Sério. Eu não estou gravando esse vídeo para te causar medo. Eu só estou querendo te fazer entender que essa questão do casamento precisa ser levada a sério. E a nossa vida de casado não pode ser igual à vida de casado dos que não frequentam a igreja, dos que não são cristãos. Porque lá o que o mundo prega, casou, não deu certo, separa. A Bíblia não prega isso. Casou, morre casado. E se ficar viúvo, aí a Bíblia dá respaldo para você casar novamente. Mas o negócio é sério. É sério, muito sério. Eu achei até interessante na parte que você falou da questão que o marido tem que se jogar na frente de uma bala para salvar a vida da esposa, né? A gente pode até comparar isso quando a Bíblia também nos ensina que quando nós casamos com uma pessoa do sexo oposto, automaticamente nossa carne vira uma só, né? Eu acho bem interessante também essa passagem da Bíblia, que nos mostra também o tamanho da responsabilidade que é. A gente não vai, a partir daquele momento, o compromisso, a responsabilidade vai aumentar inúmeras vezes mais, porque a gente vai se tornar uma pessoa só com aquela que a gente escolher pra gente. Então, de fato, o casamento, como o Brendo falou, a gente tem que pensar muito bem na hora de escolher a pessoa, em tudo, né, Brenda? Porque senão o nosso casamento vai ser igual o casamento do povo do mundo. Casamentos seculares aí, que a gente vê muitas vezes que a pessoa casa, passa uns 2 meses, 3 meses e tudo começa a dar errado, começa a desandar, a briga, aquela coisa, o inimigo tentador de nossas vidas entra no meio da casa, do lar e começa a bagunçar tanto a estrutura financeira, estrutura psicológica, em todas as áreas. Isso prejudica muito. Por isso, nós estamos aqui gravando esse vídeo para alertar a importância da preocupação que nós temos que ter antes de tomarmos essa iniciativa de casar sem estar preparados. Eu não digo só na questão financeira não, mas também psicologicamente, porque um casamento mexe muito com o nosso psicológico. Questão espiritual. Espiritual, muito bem, Breno. Então, isso é sério. A gente está fazendo esse vídeo aqui porque aparece seminário para casados. Só que na realidade tem que ter um seminário preparando os solteiros para casar, que é o que dificilmente a gente encontra. Quase não tem mesmo não, é verdade. Quase não tem. Então a gente precisa falar sobre isso porque, volto a repetir, nós precisamos ter maturidade no que se refere ao entendimento da palavra para aderir a uma vida de casado, que é uma bênção. Vai ter discussão? Vai, mas só que tem que ter compreensão. Vai ter, às vezes, algum desentendimento, vai chocar as ideias. Qualquer relacionamento vai acontecer isso, só que tem que ter maturidade para administrar o casamento e levar ele à frente. Até como de fato a gente faz a promessa que a morte o separe. A morte o separe, até porque é uma promessa que fazemos ali perante a autoridade que estará efetuando o casamento, que o pastor, nosso pastor, e também a Deus, né? É um compromisso muito sério. A gente falou até esse ponto sobre o casamento, sobre a importância da responsabilidade que nós vamos ter, olhando para a doutrina bíblica, para a palavra de Deus. E deixa eu te perguntar, meu amigo, a gente poderia falar um pouco também para os jovens a respeito de um namoro cristão, como ele deve ser levado, olhando para dentro das bases bíblicas que a nós é ensinado na igreja. Como a gente deve ser, entendeu? Vamos
falar um pouco para eles também, para ter essa noção. Olha, eu acredito assim, eu acredito naquilo que a Bíblia nos direciona, né? E realmente a Bíblia, gente, a palavra de Deus, ela é bússola para nossa vida. É verdade. E a gente precisa levar isso muito a sério. Inclusive, eu quero abrir aqui um parênteses para dizer aos jovens, levem a sério a palavra de Deus, levem a sério a pregação, levem a sério a parte do culto que é direcionada para a ministração da palavra, que é a palavra de Deus. Eu estou falando isso porque eu vejo muitos jovens na hora do culto conversando, não dá moral à palavra, não dá atenção devida à palavra. Então fica aqui esse alerta para vocês. Então, em relação a essa questão, para a gente, como deve conduzir, eu acredito o seguinte: você tem que analisar a pessoa. Você escolhe a pessoa e passa um período de oração com esta pessoa. Esse período de oração também serve para você conhecê-la. Porque você vai pedir, obviamente, direção de Deus, só que a gente não pode estabelecer uma regra, porque existem pessoas que Deus revela literalmente com quem ela é para casar. Irmão Breno, não acredito em revelação para casamento. Ó, meu filho, se Deus tem revelação para te prosperar, se Deus tem revelação para te fazer, enfim, sobre o teu ministério, por que Deus não tem revelação para casamento? Rapaz, isso me irrita! Forte, é forte. Me irrita. É porque a gente que escolhe, ok, mas Deus pode te direcionar a pessoa certa. Pode. Eu cansei de ouvir gente dizer, não acredito em revelação para casamento. Rapaz, que Deus é esse que opina sobre a tua vida financeira, sobre a tua vida familiar, sobre a tua vida espiritual e não pode opinar sobre o teu casamento? Então isso é querer tirar o senhorio de Deus, tipo assim, Deus tem palavra para minha vida financeira, minha vida espiritual, ministerial, mas Deus não tem palavras acerca da minha vida matrimonial. Conversa, é uma das mais importantes, né, velho? Conversa, Deus pode revelar sim, só que eu também acredito, é por isso que eu digo, não há uma regra, mas eu acredito que você pode escolher a pessoa, entrar um propósito de oração com essa pessoa, ou você pode já estar orando antes e Deus te mostrar a pessoa, te direcionar a pessoa, como já tem muitos casos assim que eu conheço e de pessoas próximas a mim. Então, assim, tem essa questão, a gente só precisa estar ligado com o Senhor, ter o discernimento. Apresente o Senhor oração, apresente a Deus sua vontade de casar, apresente a Deus seu desejo de ter uma família e com certeza Deus vai te direcionar. E quando você encontrar a pessoa, sempre se preocupe em ser uma pessoa madura para casar e também encontrar outra pessoa madura tanto quanto você para que esse casamento dê certo. Porque não adianta eu ser maduro e eu casar com uma menininha. Tá entendendo? Não adianta você ser uma mulher madura e casar com um menininho. Aí não vai dar certo, o casamento não vai durar um ano, você vai separar. É verdade. Então precisa ter esse cuidado. Então não há uma regra como se deve achar e encontrar, mas o namoro ele tem que ser santo. Deixa eu falar aqui, o namoro tem que ser santo, porque tem gente namorando e se comendo. Vou falar assim bem claro, bem claro. Então, gente, não pode, isso aí é namoro de gente ímpio, esse negócio. Então precisa tomar cuidado. Você tem que vigiar, o namoro tem que ser santo, tudo à luz. Você tem que conhecer o camarada ser de Deus, a mulher ser de Deus. E você tem que carregar o namoro santo. Se o namoro não for santo, eu temo que esse casamento também não seja. Então você precisa tomar esses cuidados. Namoro santo, conduzido à oração, com conselhos dos seus pais, com os conselhos dos seus pastores, para que provavelmente, se assim você proceder, provavelmente você terá uma família bem-sucedida, um casamento feliz de fato e de verdade. É igual a questão ele estava falando aqui da moça, do rapaz, né? É que nem a gente olhar para a questão das pessoas estar dentro da igreja, só que dentro da igreja também, no nosso meio, como sendo pessoas que estamos aqui nessa luta diária, que é para ir um dia morar no céu, a gente sabe que nesse meio que a gente vive, a gente encontra também pessoas que são desse mesmo meio, porém com ideais diferentes. Muito diferentes, distintos um do outro. Então, e não pode, tá? Só um detalhezinho que não pode, porque nosso pensamento aqui não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Verdade. Nós estamos aqui para falar em cima da Bíblia, então não que nós achamos, o Brendo ele pensa um pouco diferente de mim, eu talvez um pouco diferente dele, cada um tem seu pensamento, mas nós estamos aqui colocando a Bíblia à frente de tudo que nós pensamos, né? Então a palavra de Deus sempre vem em primeiro lugar. Então, julgo desigual.
Julgo desigual existe no nosso meio, no meio do povo de Deus também. Então não é só eu ver uma moça bonita e falar, aquela lá é a minha, eu vou casar com ela é linda, tal, gostei. A gente tem que olhar os princípios dela, se ela pensa da mesma forma que nós pensamos. Não, ela verdadeiramente é a pessoa que eu sei que vai me ajudar muito. A gente tem que pensar, eu sempre costumo dizer que nós devemos pensar muito no nosso ministério, né? Porque a gente tem que procurar uma pessoa, tanto o homem como a mulher, procurar uma pessoa que vai somar com o seu ministério. Eu penso muito nisso, né, Breno? Porque o ministério da gente, eu mesmo me preocupo muito, é muito importante para a vida da gente. Tem que tomar muito cuidado. E o cuidado tem que ser tanto ao ponto de você decidir não casar para cumprir de fato o que Deus quer que você faça. Não estou dizendo para você não casar, mas ele está dizendo que tem que se preocupar com o ministério. Então, às vezes, pode ser que o Senhor lhe permita não casar para você viver a excelência e cumprir com excelência a missão que Ele lhe confiou. Verdade. Tá? Mas são casos à parte. Deus te abençoe com o casamento, mas se o Senhor te direcionar para não casar, é difícil até a gente ver falando isso, rapaz, porque tem gente que nasceu para não casar. Que maldade você fez comigo. É mesmo. Aí você tá dizendo que todo mundo tem que casar, eu te provo da Bíblia. Jesus casou, Não. Paulo casou, alguém vai dizer que ele era casado, tarará, mas na Bíblia não tem esse trem, não. Fato é, Jesus, que é o maior exemplo, ele não casou e ele teve uma vida ministerial impecável. É o maior exemplo que a gente tem. Nossa. Então eu tô aqui, a gente tá falando cerca do casamento, mas se o Senhor te direcionar para não casar, não case. Você não é obrigado a casar, desde que você vive uma vida santa. Porque também se for para ser um solteiro safado, é melhor que você case. Então o negócio é sério, gente. E ele tava falando sobre o jugo desigual. Em suma, resumindo, case com alguém que professe a mesma fé em Cristo que você tem. E nós é sério, muito sério. Nós não estamos aqui, pessoal, também fazendo, né, apologia a uma vida solteira pro resto da vida. Não, nós estamos explicando a seriedade que tem dentro de um casamento. Dentro À de luz da palavra. À luz da palavra. Porque a palavra de Deus, nós sabemos que é uma palavra séria. Alguma coisa para abordar para eles? Para a gente encerrar aqui, em suma se o Senhor te direcionar para ter uma vida só com Ele, que assim seja, se o Senhor te direcionar, não o homem, que assim seja, porque certamente Deus te abençoará. Mas que se o Senhor tiver um projeto de você construir uma família, de você, enfim, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma prole de filhos abençoadas, para a glória de Deus. E é isso, pessoal. A gente falou tudo isso à luz da palavra de Deus. Eu sei que a gente tocou em assuntos polêmicos. Muito. Polêmicos. Muito. E talvez alguém vai até querer me procurar depois para questionar. Mas não perca o seu tempo, que eu não discuto sobre isso. Eu apresento minha opinião. Ele me chamou aqui para gravar esse vídeo. Bora gravar. Bora mostrar para o povo aí a verdade da palavra de Deus. Que é uma verdade bem... Essa verdade é doída, irmão. É doída. Oh, Jesus, a gente não quer aceitar. Mas é assim. É assim, quem lê Bíblia, estuda Bíblia, quem medita, quem vai atrás do conhecimento da verdade, sabe que a gente não trouxe nada para fora da palavra, a não ser o que está dentro da palavra. Então que fica aqui essa nossa palavra para edificar a sua vida, para te dar um direcionamento. E que o Senhor te faça muito feliz na sua vida de casado, que o Senhor te dê festa de casamento, que tu venha entrar de vestido na igreja, bonita, cheirosa, maquiada para a glória de Deus, que tu venha ficar todo bonito, galã pro dia do teu casamento, e assim vai. Enfim, faça filhos, cuide seus filhos, eduque seus filhos à luz da palavra, e assim, porque nós somos o futuro da igreja. Então, se Cristo voltar hoje, agora, enfim, brevemente, como assim nós estamos acreditando e esperando, mas nós somos o futuro e nós temos que a gente ouve muita coisa, a igreja tá assim, mas a partir de mim e de você a gente pode mudar toda a situação presente hoje desagradável na igreja. Então que Deus te abençoe, eu agradeço em nome de Jesus Cristo, fica aqui com o meu abraço e o Júnior vai estar encerrando agora. Só antes de encerrar, eu queria só dizer aqui para os rapazes e para as moças, nunca esqueça disso, as promessas mais lindas que Deus já fez usando um profeta, que Deus fez a você, que você ia casar, você ia constituir uma família linda, maravilhosa, não esqueça, as promessas estão aí, para você alcançar elas. Porém, vocês têm sempre que lembrar dos mandamentos de Deus, porque se você não fazer conforme os mandamentos mandam, as promessas vão só se distanciando de você. Como assim, Júnior?
A moça tem uma promessa de construir uma família linda, com um homem de Deus. Agora, se você sair pegando um e outro aí, você não vai conseguir, né, realizar essa promessa. Então, a verdade é, prepare-se, espere, ore, e na hora certa Deus vai colocar aquela pessoa e você vai saber. Deus vai tocar em você, vai mostrar alguma forma e você vai saber que aquela pessoa de verdade é a sua. Amém? Mais alguma coisa pra falar, meu amigo? Deus abençoe. Amém. Pessoal, então não esqueça de deixar aqui nos comentários, falar o que vocês quiserem aí no comentário. Eu sei que esse assunto é bem polêmico, então arrocha aí nos comentários o que você acha do casamento, a importância, a responsabilidade que é. Se você é casado, comente aí embaixo também o que está acontecendo, se está tudo bem, como vai, o que você achou, o que mudou na sua vida. Você que é jovem, quer casar, comente aí também, se você quer algum conselho, alguma coisa, tá bom? Deixa Deus usar vocês aí no comentário, ajuda nós, vamos interagir através dos comentários. Eu mais o Brendo vamos estar olhando todos, tá bom? Deus abençoe a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e tamo junto. Tchau!